Bom dia, irmãos. Estamos no nosso 4x4, que alegria poder estar aqui com vocês. E os nossos capítulos de hoje, 2 Samuel, capítulo 10 ao 13. O capítulo 10 começa falando da vitória de Davi sobre os amonitas e os sírios, que se levantaram para lutar contra Israel. O capítulo 11 fala sobre o pecado de Davi, ele comete adultério, se envolvendo com a esposa de Urias, Batseba. E um pecado acabou gerando outro. Ele trama a morte de Urias para poder esconder o seu erro, Porque desse pecado do adultério foi gerado um filho. Então Davi trama a morte de Urias. No capítulo 12, fala do encontro entre Natã e Davi. O confrontamento. Deus usa Natã para confrontar Davi através do seu pecado. E o capítulo 13 fala sobre a morte de um dos filhos de Davi. Amon é morto pelo seu próprio irmão Absalão, porque ele ficou com raiva porque Amon abusou da sua própria meia-irmã Tamar. O que eu quero ressaltar aqui nesses capítulos é sobre esse encontro de Davi com Natã, esse confrontamento, esse confrontar em amor que Deus usou Natã para confrontar Davi através do seu pecado. E queria trazer um contraste para a gente, que a falta desse confronto, a falta de uma mentoria, o que pode trazer consequências drásticas, que foi o que aconteceu com os filhos de Davi. Então, Davi cometeu o pecado de adultério e de assassinato. Davi não se arrependeu naquele primeiro momento, Davi não se tocou o que ele tinha feito, e Deus então envia Natã, um profeta, homem de Deus, para poder confrontar Davi em amor. Natã chega em Davi, ele não chegou expondo os pecados, acusando Davi. Ele começa com uma parábola. Para quê? Para que essa parábola tocasse o coração de Davi, para que ele entendesse o que ele estava querendo dizer. E aí então transmitir a palavra do Senhor. E aí lá no capítulo 7, então, Natã disse a Davi: esse homem é você, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Então note, que Natã, ele começa falando o que o Senhor fez por Davi. Olha, Davi, eu te tirei daqui, te coloquei como rei. E aí Natã traz uma pergunta para fazer com o quê? Para fazer com que Davi pensasse e refletisse sobre os seus atos. Olha, por que você fez o que era mal aos olhos do Senhor? A intenção de Natã era abrir os olhos de Davi, não era chegar acusando ele. E a gente vê como que esse confrontar em amor, como essa mentoria, esse discipulado, porque naquele momento Natã estava fazendo o papel de discipulador de Davi, ele estava discipulando Davi, E a gente vê como que isso dá certo, porque lá no versículo 13, Davi diz a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Aquele filho era fruto do pecado. E Deus perdoou Davi. E a gente vê como que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele foi confrontado, ele aceitou aquilo que Deus estava falando. Ele não foi contra Natã, ele não ficou com raiva de Natã, mas ele aceitou, ele entendeu que ele pecou e ele se voltou para o Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, não era porque ele era perfeito, mas porque ele se arrependia verdadeiramente. Ele se arrependeu quando Natã chegou falando a palavra do Senhor, quando Natã confrontou com amor. Ele não questionou, ele não blasfemou, ele não reclamou de nada, ele aceitou. Ele entendeu que o Senhor perdoou e que aquele perdão lhe gerava, a sua volta ao relacionamento com Deus, fazia com que ele voltasse para ter um relacionamento com Deus, mas ele também sabia que ele teria que viver as consequências dos seus atos. E tanto que Davi, quando seu filho estava vivo, ele orou, jejuou, pediu Deus misericórdia,
Mas quando a criança morreu, ele entendeu que essa era a vontade do Senhor. Em momento nenhum ele questionou. Porque Davi entendeu que ele havia pecado. Como que um bom mentor, como que um bom discipulador pode ajudar o seu discípulo a chegar até o arrependimento e a voltar para os caminhos do Senhor. Em contrapartida, quando a gente vê a história de Amon, Tamar e Absalão, a gente vê que ali faltou um mentor, ali faltou um discipulador, ali faltou alguém para poder resolver aquela situação. Davi era o pai, ele poderia fazer aquilo, mas Davi, ele não resolveu a situação. Ele ficou enfurecido com o que tinha acontecido, mas ele não confrontou Amon. Ele não resolveu aquela situação. Amon não se arrependeu. Amon não pediu perdão pelo que ele fez, não reparou o seu erro, e isso gerou ódio no coração de Absalão. Davi não resolveu aquela situação. Absalão ficou com ódio, tramou uma vingança contra o seu próprio irmão durante 2 anos e matou o seu irmão. Davi também não mentoreou Absalão. Ele não resolveu as coisas novamente. Ele acabou perdendo um filho e o outro fugiu. Então, a gente percebe nessas histórias que quando, a pessoa recebe uma boa mentoria, um bom discipulado, quando ela é confrontada em amor, ela se arrepende verdadeiramente, ela reconhece os seus erros. E a gente vê também a humildade de Davi em aceitar o confrontamento, em aceitar que ele estava errado, porque muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar os nossos erros. Mas aí quando vem um homem de Deus, um homem do Senhor, que nos confronta com amor, nos faz pensar nas nossas atitudes. E a falta do discipulado, a falta da mentoria, ela pode gerar consequências muito drásticas, afastamento da presença do Senhor, gerou morte, gerou consequências ruins. E nós devemos pensar sobre essas histórias para que não aconteça conosco, Se você é um líder, se você é um supervisor, um coordenador, um pastor, mentorie seus liderados, Esteja próximo deles, confronte eles com amor. Nessa época a gente não está podendo se encontrar, Ligue, procure saber como que ele está, procure fazer parte da vida dele, procure mentorear e discipular. Mas antes de qualquer coisa, busque do Senhor as palavras certas para que você possa saber lidar com qualquer situação. E se você é um liderado, se você tem um pastor, um supervisor, um coordenador, um líder, não fique chateado. Ouça o seu líder, ouça o seu supervisor, o seu coordenador, o seu pastor. Ouça o que ele está te dizendo e aceite isso como uma palavra do Senhor. Pare, reflita, pense nas suas atitudes. Não faça, não deixe de ouvir essas pessoas, porque são pessoas enviadas por Deus. É um cuidado de Deus com você, para te ajudar na sua caminhada. Então, eu gostaria de orar, deixar uma oração com vocês. Muito obrigada pela atenção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te engrandecemos, ó Pai. Ó Deus, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, muito obrigada, Deus, por mais esse dia, Deus. Muito obrigada por essa palavra, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, um coração como o Teu, Deus. Coração humilde, ó Pai, que saiba ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor através dos Teus servos, ó Pai. Aquelas pessoas que o Senhor escolheu, ó Pai, para nos discipular, para nos mentorear, Pai. E que cada líder, supervisor, coordenador e pastor, Pai, tenha a sabedoria do Senhor, Deus, para saber liderar, para saber discipular, ó Deus, os seus mentoreados, os seus discipulados, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo, ó Pai. Enche as nossas vidas com a Tua presença, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, durante todo esse dia, ó Deus. Pois desta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Curta o nosso vídeo, compartilhe se você gostou com outras pessoas, Curta lá a nossa página, deixe o seu curtir lá e fiquem com Deus. Muito obrigada.